Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos de volta ao TV GGN 20 horas. Estou aqui para dar as boas-vindas para vocês ao vivo que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Periscope e para vocês que nos escutam pelas principais plataformas de podcast também. Lembrando vocês que esse episódio vai logo depois das 9 ao ar. Agradecer a vocês e convidá-los a visitar aqui o canal do YouTube e contribuir com o jornalismo independente que a gente pratica aqui no GGN. Eu vou falar um pouco mais do que de costume hoje, que meu pai está chegando em casa. Já vejo que os dispositivos dele estão se conectando aqui, então vou dar os recados com bastante calma. Vamos lá. As formas de contribuir com o jornalismo independente que a gente pratica aqui no GGN são o site do apoio, que você acessa pelo apoio.jornalggn.com.br. Também tem o nosso Pix, que é o jornalggn@gmail.com. Tem o Catarse emergencial, que é o catarse.me/jornalggn. Eu vou colocar esse daqui. Tem um banner, peraí. E o do caso Cancelier também, gente. Esse daqui está na reta final, o documentário já está no forno. O caso Cancelier, com 2 L's, tá? Está na reta final, né, Marcelão? Semana que vem a gente já começa a falar um pouco mais sobre isso. Vocês também podem virar membros aqui do canal, clicando num botãozinho embaixo desse vídeo. Para quem está vendo pelo celular, fecha a janelinha do chat pelo X, vocês vão encontrar todos esses botões que eu vou falar agora. Então, tem o tornar-se membro, você escolhe uma faixa de contribuição aqui para a TV GGN e participam do exclusivo bate-papo com os Nassif, aos domingos. Tem eu, minha tia Lourdes, quando voltar de férias, e meu pai. Tá formando uma turma bem legal por lá, são pautas que fogem aqui um pouco do TV GGN 20 horas. Olha lá, meu pai está entrando. Vou lembrá-los também de mandar seu superchat, todo mundo clicando no like, não importa a rede social que você esteja assistindo, compartilhando esse vídeo para chamar os seus amigos e a sua galera toda para assistir aqui com a gente ao vivo, o YouTube reconhecer a nossa relevância. E também podem se inscrever e clicar no tal do sininho, pessoal. Esse sininho, para mim, é o que eu tenho mais dificuldade de pedir para o meu pai, mas é isso, vou pedir para todos vocês. Vamos lá. Enquanto meu pai não se conecta ainda, pessoal, aqui é com emoção, é tipo umas dunas, sabe? Eu vou chamar meu tio Marcelo, que ele tem um recado para dar também sobre Boa um noite, projeto super Mariana. interessante. Boa noite, tio, tudo Boa bom? noite, Mariana. Boa noite, comunidade. Enquanto o Nassif não chega, tal como já tínhamos falado em outros programas aí, semana passada, inclusive, ainda com a ajuda da comunidade GGN, um dos leitores, inclusive, fez a contribuição das suas milhas. Nós estamos indo domingo para Brasília para acompanhar as 3 semanas finais. Não sei se serão as finais, mas as 3 semanas em setembro da CPI do pandemia. Decidimos ir lá fazer contatos diretos, conversar diretamente para trazer as informações para cá, em conjunto com o Brasil 247. O Brasil 247 eu falo de manhã, à noite eu falo aqui, e a gente trabalha para os dois ao mesmo tempo. E aí eu já consegui, como disse, com a ajuda da comunidade aqui de um dos telenautas, as milhagens, a passagem já está tirada, agora eu vou precisar cobrir a despesa de hospedagem e a comida, né? O pão com mortadela lá. Eu vou precisar comer muito pão com mortadela por lá. Então eu peço a Mariana, tem um Pix do meu blog para quem quiser ajudar nesta viagem específica, tá? Para isso, e é apenas essa vez. E aí é só para poder pagar o prato feito do Marcelo Auler em Brasília e a cama que ele vai dormir. Aí Oi, a Mariana, pai, boa quando puder, noite. bota o Fala Pix para mim, aí. tio, você O me passou Pix aqui, está né, no aí. É WhatsApp. contato@marceloauler.com.br. Calma aí que eu estou Vamos. copiando aqui, rapidinho. Nassif, agora é com você. Dá boa noite, vai e traz os números da Covid. Se é que você tem número de Covid hoje, tem? A pauta da gente. Não tenho. Peraí. Eu cheguei agora aqui, que eu estava numa consulta aí, então não deu. Tá tudo Bom, bem, né, então deixa eu pai? contar uma Tá história. tudo bem. O Aras, como era previsto, foi aprovado na CCJ, com louvor, com elogios. Nada do que ele fez foi levado em conta. Agora, ontem, eu acabei não falando aqui no programa à noite, que nós enveredamos pelos outros assuntos, e estava muito boa a conversa de ontem.
o Aras teve mais uma representação contra ele do Conselho Superior do Ministério Público Federal. No Conselho Superior do Ministério Público. Foi da ABI. O presidente da ABI apresentou, assinando ele próprio, Paulo Jerônimo Souza, a melhor representação que eu já li contra o Aras, mostrando os diversos casos em que ele não tomou providência, por isso prevaricou. É inacreditável. Está muito bem relatado. Ele fez igual aos subprocuradores, mandou direto para o Bonifácio de Andrada, pedindo que o Bonifácio de Andrada distribua para um conselheiro, para que esse conselheiro faça o relatório e leve ao plenário. Só que, como nós assistimos, no caso dos subprocuradores e dos dois senadores, que foram o Alexandre Vieira e o Fábio Contarato, houve uma manobra e tiraram da mão dos conselheiros. Os conselheiros ainda foram ao Supremo com mandato de segurança, que foi distribuído ao Dias Toffoli, discutir, brigar pelo direito de ser apreciado no Conselho. E o Dias Toffoli negou a liminar. Eu não li a liminar, a decisão do Dias Toffoli, eu não sei quais foram os argumentos que ele usou. Mas tem uma pressão grande contra o Aras, que está sendo reconduzido. Também não sei, porque eu não vi a agenda agora à noite, se o Senado vai levar ao plenário isso hoje à noite mesmo, ou vai deixar para amanhã. Vai lá, Nassif, e fala do Aras, que o Aras está voltando por mais 2 anos. Até logo, tio. Antes do meu pai começar a falar, eu vou agradecer vocês que já viraram membros aqui do canal. Bem-vindos, gente nova. Tem o Ari, calma aí, tem também o Contexto. Bem-vindos, pessoal. Lembrem-se de checar a aba da comunidade aqui no YouTube aos domingos, tá? Não sei quem recebe notificação por e-mail. Mas sempre a gente posta o link da live do bate-papo com os Nassif na aba comunidade aqui no YouTube. É isso, até logo. Boa noite, pai. Boa noite, então. Deixa eu pegar aqui alguns pontos aí importantes aí. Veja bem, a política você tem que ler nas entrelinhas, você tem que... O fato de você ter um Toffoli, Gilmar e outros a favor do Augusto Aras significa que não consideram Augusto Aras como um alinhamento automático com o Bolsonaro. Esse é um jogo interessante, Então, digamos, a hipótese otimista é o seguinte: não, ele faz, dentro dessas maluquices do Bolsonaro, é o que o alto comando do Exército fez também. Você cede naquilo que não é essencial para segurar o andor aí, quando o negócio ficar feio mesmo aí, né? Eu não sei até que ponto que isso é defensável ou não. Pega as Forças Armadas. O fato de ter cedido com Pazuello e outros ajudou a levantar aí uma rebelião em todos os lugares, né? E o Aras ele tem esse risco aí de que faz uma aposta em um monte de concessão para ocupar um cargo e depois passa a atuar normalmente. Até que ponto que ele vai ter essa condição? Então, mas o fato de você ter Toffoli e outros defendendo ele aí é um sinal. O Toffoli segue o Gilmar, né? O Gilmar tem uma estratégia clara aí, Gilmar, e agora o Alexandre de Moraes. Então tem esse aspecto aí para se considerar também, sabe? Para se considerar até que ponto que é preferível um Aras lá do que você trazer um desses malucos bolsonaristas aí que pululam ainda no Ministério Público. Vamos ver isso aí. Agora, estão alegando que, se não fosse o Aras, o Bolsonaro iria indicar um outro pior. Poderia ser a Lindora. Esse é um argumento, inclusive, de alguns petistas, que viria, a indicação é do Bolsonaro, e ninguém teria o controle de quem ele indicaria. Então, mas daí você vê, Marcelo, vamos pegar esse caso do André Mendonça, até a gente precisa entrevistar o Dirceu, que o Dirceu está sendo apontado como um defensor da candidatura do André Mendonça. Significa que o Bolsonaro é uma loucura cercada por um conjunto de pessoas que não são necessariamente bolsonaristas. Ou seja, quando começar a esvair o poder dele, que é o que está acontecendo agora, esse pessoal espirra.
Esse pessoal espirra. É por isso que ele não pode voltar atrás, aí, digamos, nessa radicalização dele, porque a única arma dele vai ser o grande desafio, efetivamente, aí, da democracia, o 7 de setembro, aí são esses PMs aí, em rebelião para todo lado. Aí, esses grupos neonazistas que surgiram, esses grupos de arma aí que surgiram, essa é a ameaça que a gente vem apontando desde lá de trás. Né? Agora, é interessante a gente observar como que surge aqui em São Paulo essa PM militante. Aí. Você tinha até aquele coronel Olímpio, como é que morreu agora, de Covid? Coronel Nossa, Olímpio, que era senador. Gritava que nem o diabo. Eu peguei um debate dele. Que morreu brigado com o Bolsonaro. Isso. Foi eleito pelo Bolsonaro e morreu brigado com o Bolsonaro. Mas era um cara interessante pelas reações que. Mas teve o Iri aqui fez um debate aqui, estava ele, Raul Júlio, e me levaram a Eugênia lá. E ele berra que nem o diabo. E a Eugênia, com aquele jeitinho manso dela, virou e falou: pô, o senhor está me desrespeitando aqui. Ele, não, é o meu jeito de falar. Mas quando ele morreu, ele foi saudado por muitas pessoas, o que mostra que era muito mais gênero, digamos, dele. Era um defensor corporativo. Mas a minha última. Fala aí, acaba a história. Não, a minha é longa, pode falar. Pode acabar a história, que longa. Depois o meu é só um detalhe. Então, daí o que acontece? Se você pega esse avanço da PM. Aqui em São Paulo, você teve 2 episódios dantescos aqui. Nós tivemos aqui uma PM, aqui, um alto comando, tentando segurar a violência da PM, e nós tivemos governadores aqui ensandecidos, seja com um jeito mais calmo do Geraldo Alckmin, seja com um jeito mais truculento do Serra, e finalmente com Dória. Eles estimularam a violência da polícia. Nós tivemos aqui o episódio mais vergonhoso da história de São Paulo, que foram os massacres de maio de 2006. Aqueles massacres que o Geraldo Alckmin manteve, aquele secretário de segurança dele, que era um desvairado, depois virou tesoureiro dele de campanha e desapareceu aí, que era um cara do Ministério Público, não vou lembrar o nome dele aí. Um desvairado. E daí o PCC ameaçando, você tinha uma disputa na parte de segurança do Alckmin dele, esse nome português aí, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco aí. O secretário de administração penitenciária, o Nagashi, que era um cara excepcional. Saulo, o secretário de segurança era o Saulo. O da administração era o Nagashi, e tinha um secretário da justiça de bom nível também. Nunca conseguiram montar uma política de segurança, porque quando você tinha as reuniões com o Alckmin, o Saulo fazia um banzé danado e o Alckmin não tinha energia para segurar a peteca. Então o Nagashi acabou saindo, e quando veio, um pouquinho antes desse massacre de 2006, quando ficou claro o que vinha pela frente, o Saulo já tinha tomado medidas aí malucas. Ele invadiu a Assembleia com um bando de PMs armados, esse responsável. Depois ele foi o responsável pelo massacre do Castelinho, pegaram um ônibus lá com pessoas presas lá e assassinaram. E daí você tem o Tribunal de Justiça de São Paulo, que sempre fechou os olhos para isso. E, finalmente, ele prendeu um dono de restaurante porque tinha colocado lá não estacione aqui, completamente desvairado. Na época, eu fui até o Palácio conversar com o Cláudio Lembro. O Alckmin tinha saído para candidato a presidente, eu fui falar com o Cláudio Lembro. Falei, governador, não deixe nas mãos do Saulo, esse sujeito está descontrolado. Não, mas a informação que eu tenho é que é o mais competente. Ele era bem falante, impressionava até a fala dele aí. Deixou nas mãos do Saulo, e nós tivemos aquele massacre, que é a coisa mais vergonhosa. Mataram 600 pessoas em poucos dias. Mataram estudantes negros, trabalhadores negros, mataram uma moça que ia dar luz no dia seguinte. E as mães de Maio lá tentaram levantar esse caso posteriormente, e os poderes de São Paulo fecharam os olhos. A imprensa não deu nada, o Tribunal de Justiça não deu nada. Nós fizemos um seminário uma vez, trouxemos um cara da Polícia Civil, falou que a gente não podia fazer nada. Porque se alguma delegacia fizesse alguma coisa, a PM cercava, e ali completou com aquele episódio vergonhoso do pacto do governo com o PCC. O PCC domina territórios aqui em São Paulo. Então, para controlar a PM, se permitiu, de forma mais abusiva ainda, a violência.
O estímulo vinha de cima. Os negócios da PM, com essas empresas de segurança, e ali se perdeu o rumo. Quando vem o bolsonarismo, o que acontece? O segundo fenômeno aí, que são as redes sociais, que os PMs saem da concha deles lá e passam a ter contatos aí com a ultradireita. E daí você tem um fenômeno que ocorre mundialmente aí, que aparece nesse episódio das vacinas, que são ONGs picaretas ligadas a reverendos aí, e associações que são ONGs, falsas ONGs também, ligadas aí a militares nos Estados Unidos e aqui. E daí você vai perdendo controle. Então, esse vai ser o grande desafio aí do pós-bolsonarismo e trazer esse pessoal de volta para o quartel. Né? Então, fala o que você ia falar, Marcelo. 3 notícias. Primeiro, uma fofoca sobre o Major Olímpio. Fevereiro de 2000, eu estava em Brasília tomando uma cerveja num bar na Asa Norte. Quem senta na mesa ao lado? Major Olímpio. Quem vai tomar a cerveja com ele? Teu amigo Rodrigo Janot. Os dois ficaram a noite inteira tricotando no bar em Brasília. Segundo, uma notícia. Aqui no Rio, hoje, o Cláudio Castro afastou o comandante da PM. Afastou. Segundo a notícia que eu li mais cedo no Globo, porque ele soube que havia alguma investigação em andamento que ia pegar o comandante da PM. Você soube que o secretário de Assuntos Penitenciários aqui do Rio foi preso porque foi a Catanduva negociar com os traficantes do Comando Vermelho. E ele era favorito para virar desembargador do Tribunal de Justiça do Rio. Não, ele não. Sim. Ele não. Ele nem é advogado, eu acho que eu nem sei se ele é advogado, sim, não sei. Sim. Filho de um desembargador e era favorito não, aí para. Filho de uma desembargadora, enteado de um desembargador. O casal é fantástico, não tem nada a ver com isso. Eu conheço os dois. Casal, eu estou falando do filho. Eu sei, o filho que é o problema. E agora, a notícia que vai bombar amanhã. A mesma juíza que absolveu o Lula, tá? Eu acho que é ela, porque é da 12ª Vara do Distrito Federal, a juíza Poliana Kelly rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, acusado de ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A juíza classificou de bravatas e impropérios as acusações feitas pelo blogueiro e disse que não configuram crime. Isto vai alimentar os sites bolsonaristas e o próprio Bolsonaro. Vão cair em cima. O angu todo aí é o seguinte: você tem o garantismo, que deveria ser a marca da. Eu só vou dar um exemplo do que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, Marcelo. O Bolsonaro, do alto do megafone dele, ele fala para 200 milhões de brasileiros, atacou uma jornalista aqui com acusações graves. Daí vai o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e condena ele, falou: que maravilha, R$10 mil. Eu, aqui do nosso bloguinho, do GGN, faço uma crítica, e o que ele faz em relação à moça é difamação, contou mentiras. Eu faço uma crítica em relação ao velho da van, sem notícias falsas, mas o linguajar estava excessivo. R$20 mil, o dobro do. Daí eu publico uma foto por engano. Daí a juíza aqui do Fórum Central, R$40 mil. Daí você pega essa questão do massacre de Carandiru, absolvem os caras, Tribunal de Justiça, Carmen aí da ocupação 9 de julho, uma mulher com trabalho excepcional, condenada como se fosse do PCC, uma juíza de primeira instância, corajosa, que tirou também. Então, você vê que essa questão da desorganização institucional pega PM, pega tribunais, é complicado. Você tem agora 6 desembargadores do Rio que estão numa das delações aí da FETransport. E tem ministro Supremo apavorado com essa delação também. Então, digamos, essa reconstrução institucional. E daí nós precisamos trazer a nossa entrevistada aí, que fez um belo estudo. Adriana, obrigado aí por sua participação aqui no. Está sem microfone.
Eu comentei com a Bruna, comentei com a Mariana, o nosso encontro lá no Barão de Tararé, quando a gente começou a conversar sobre as APAES e sobre o impacto que teve negativo, né, sobre o contexto histórico, a Gleice ter sugerido a premiação dos APAES de Prêmio de Direitos Humanos. E a gente ficou falando sobre isso, sobre a questão... Porque eu sou uma mulher com deficiência, né? Eu nasci com uma doença rara, uma síndrome rara, e eu tenho uma história de fraturas, né? E eu tenho deficiência física. E aí a gente ficou conversando, aí uma hora você percebeu que estava muito, assim, a gente tinha monopolizado a conversa, e você virou para o Rodrigo Viana, que estava do seu lado, e falou, você quer comentar alguma coisa, Rodrigo Viana? Ele fez, não, eu não entendo nada desse assunto, então vocês, por favor, continuem, porque a gente está aprendendo. Mas só um pouquinho, você falou que a Gleice deu o prêmio de Direitos Humanos para as APAES? Na época, quando ela teve um prêmio, né, de direitos humanos, a Gleice, ela sugeriu, ela era da Casa Civil, e ela sugeriu o nome das APAES, as APAES receberam um prêmio nacional, né? Que loucura! Né? Por isso. Porque na ocasião eu tive uma encrenca lá, porque o Plano Nacional de Educação, a meta 4 era para inclusão. E a própria Dilma, lá, influenciada pela Gleice, tentou criar uma saída lá. Uma saída para as APAES, né? E a gente não pode contar com as APAES. As APAES, elas estiveram ali do lado do Arnes, inclusive na própria construção do processo da Lava Jato, né? Então, uma hora a gente vai ter que falar um pouco do que o Arnes representou aí nessa construção da Lava Jato, né? Aliás, deixa eu só contar, já que você falou um negócio desse, aí pela Eugênia, fiquei sabendo desse negócio das APAES, daí um dia me diz o seguinte, escrevi sobre isso, entre na secretaria, no site da Secretaria da Educação do Paraná e vê o que está acontecendo. 48 milhões né? Mais que isso. Era isso que você ia falar? Isso, do Flávio Arnes para as APAES. Daí eu vou em uma APAES, especificamente Nova Califórnia. Os caras tinham um clube social, tinham uma escola sem inclusão. Sem inclusão nenhuma, sem nenhuma acessibilidade. Daí o que eu faço? Daí alguém fala, olha, entra no Tribunal de Justiça do Paraná, vê quem pega todas as ações das APAES. Era um sobrinho do Flávio Arnes. De repente, mais à frente, surge a Lava Jato e a dona Rosângela Moro vai representar na ONU, qualquer coisa aí de deficiência, e eu vejo que ela era diretora jurídica das APAES. Ela que passava as ações para o filho do Arnes. Exatamente. Para o sobrinho. E daí, quando aquela Beatriz Catapreta se manda do Brasil, quem assume que ainda elas são premiadas é a mesma pessoa. Daí eu publiquei isso, e tempos depois a Polícia Federal abre uma investigação para pegar dissidentes. Eu nem sabia o que era. Fui convocado lá para depor como testemunha, até foram educados aí. Cheguei lá, 3 inquisidores. Eu nem sabia o que era. Você viu isso aqui? Que terrível, não vi. Eles falando para mim, né? Porque a Veja deu uma matéria que setores da inteligência estão vendendo dossiês. Você conhece esse conteúdo? Daí eu vou ler o conteúdo, conheço perfeitamente. Como que você conhece esse conteúdo? Eu escrevi, eles copiaram. Então, é ótimo. Mas, André, eu queria que você falasse dessa pesquisa que você fez aí. Sim, a gente vai falar. Então, vamos começar falando disso, né? Então, assim... Então, novamente, muito obrigada por ter me chamado para falar. Só para esclarecer, o Arnes não é o cardeal, é o sobrinho. Não, de jeito nenhum. Ai, quem dera ele fosse o cardeal, quem dera. Quem dera. Quando eu encontro, a última vez que eu encontrei com ele... Pode ter sido o único pecado do cardeal não ter endireitado o sobrinho. Eu digo, a última vez que eu encontrei com ele, eu falei, olha, sua tia e seu... Eles estariam com vergonha de você profunda. Ele é sobrinho da Zilda Arnes também. Também, exatamente. Uma vergonha para a família. Bom, vamos lá. Eu sou a Adriana Dias, eu comecei a fazer Ciências Sociais na Unicamp, né? E numa das primeiras matérias que eu fiz de tópico especial, eu peguei uma matéria que falava sobre
a construção do judaísmo e da identidade gay na construção dos Estados nacionais, né? E aí, fazendo essa matéria, alguém na sala de aula falou sobre o crescimento da negação do Holocausto, o revisionismo histórico, né, que a gente chama de negacionismo, no estado de Santa Catarina. E eu achei aquilo assim um absurdo, isso era 2002. Aí eu fui para casa, né, eu sou programadora também, né, aí eu fui para casa, era Alta Vista, a internet era completamente diferente dessa internet que esse pessoal vê hoje, né? E eu acabei achando no kit.net, que era um blog da Globo.com, um site revisionista, que eu denunciei logo a seguir, chamado Revisão Histórica. Aí eu peguei, a partir desse site, eu vi as redes que ele linkava, né, os outros sites que ele linkava, e aí a partir desses outros eu fui montando uma rede. E aí eu acabei fazendo um trabalho final, né, dessa matéria sobre isso. Depois virou trabalho de conclusão de curso. Aí me leva, não, você tem que ir para o mestrado estudando esse tema, aí você foi para o mestrado, aí eu fui para o doutorado. Bom, resumindo, eu estou há quase 20 anos, né, estudando o neonazismo no Brasil, né? E já fiz vários estudos diferentes nesse período sobre a constituição do neonazismo no Brasil. E, recentemente, né, quando eu estava fazendo um preparo, né, um slide, na verdade, para uma apresentação que eu ia fazer em Minas Gerais, eu resolvi que eu ia mostrar um site mais antigo, né? Porque eu falei, o pessoal está acostumado, porque depois do Bolsonaro, muita gente começou a estudar extrema-direita, né? Mas eu queria mostrar um site mais antigo. Celo, me dá aqui o site mais antigo, eu estou dando todos os sinais e ele não entendeu. Aí eu queria mostrar o site mais antigo, e eu falei, vou pegar um site que eu analisava na época que eu comecei, que não está mais no ar, ele saiu do ar porque eu e outras pessoas denunciamos. E quando a gente faz esse trabalho de denunciar site, obviamente, primeiro grava o site, né? Então eu transformava o site em PDF e depois eu imprimia o site, porque como eu vou denunciar, ele vai desaparecer, para eu poder continuar estudando o tema, eu tenho que ter o material para continuar estudando. Então ele foi lá, né, e pegou. Isso aqui é um quarto do site em questão, o Valhalla, tá vendo? O Valhalla são 4 blocos desse tamanho, assim, pra você ter uma ideia. Isso é o que você imprimiu do site? Isso é a página do site que você imprimiu? É um dos sites. Na época do meu mestrado, quando esse site já não existia, eu analisei 40 sites neonazistas do mestrado. Eu já tinha localizado mais de 13 mil em língua inglesa, portuguesa e espanhola. Mas não dá para analisar 13 mil sites no mestrado, né? Eu ia ficar louca. Então, eu analisei 40, o que já dava 2 milhões de páginas. Então, a quantidade de material assim, absurda. Né? Aí, o Marcelo está quase tendo infarto. E aqui é um quarto de um deles, de um dos 40. Tinha maiores e tinha menores que esse. E aí, quando o Marcelo me deu, eu peguei e abri. No que eu abro, eu abri, era a carta do Bolsonaro. Tipo assim, abril desse ano. Eu gelei. Porque, veja, quando eu analisei esses sites em 2004, Jair Bolsonaro, para mim, não era ninguém em 2004. Ele não estava no meu campo de observação. Quando a gente passou todos os aplicativos que a gente usa para análise qualitativa, tipo NVivo, GeniPro, ele vai atrás dos temas que aparecem mais no site, né? Então, como era uma carta, não ia aparecer assim, né? Ele é uma carta dentro do site, um site que tem 15 mil páginas, então não ia também aparecer. E eu falei, gente, o que é isso aqui? Eu fiquei gelada. E eu falei, bom, agora eu vou colocar meu HD externo aqui e varremos, eu e minha estagiária, todos os sites da época, os 40. E a gente achou em mais 2 sites. O site Poder Branco, bom, site neonazista supremacista branco, obviamente, e no site Econac, né? E aí, no site Econac, além das 3 cartas do Bolsonaro, nos outros 2 sites tinha só essa carta, mas no Econac tinha 3 cartas do Bolsonaro e tinha um banner para o site do Bolsonaro da época. Aí eu fiquei realmente muito preocupada. Porque não era mais só uma carta do Bolsonaro, era uma relação bionívoca, ou seja, o site do neonazista mandava direcionamento de tráfego para o site do Bolsonaro. E o que dizia a carta, Adriana? Daqui a pouquinho, me dê só um minutinho só para eu concluir, e aí a gente já mostra isso.
Aí, e assim, você lembra, Nassif, da internet de 2004, porque você estava na internet nessa época, como eu também estava. E naquela época se usava objetos dentro do HTML quando você não tinha recursos para fazer determinadas coisas, porque hoje em dia você tem outras formas mais sofisticadas. Hoje você tem o Google AdWords, naquela época você não tinha isso. Então, você usava um objeto que era um marcador de visitantes, né? Tantos visitantes. Você deve lembrar que o site tinha aqueles contadores de visitantes. Sim. E aí, a pessoa que administrava o site, quando clicava naquilo, ia para uma espécie de mapa mundi que mostrava as estatísticas de onde vinha o tráfego. Era assim que ela sabia de onde vinha o tráfego dela, para explicar para as pessoas como é que as pessoas descobriam o tráfego de onde vinha. E o site em questão era o Econac. Eu vou pedir para a Mari colocar o Econac, que eu recuperei no Web Archive, né? Porque quando eu acessei o site, eu recuperei ele também no Web Archive, todos eles, para provar que isso era real, entendeu? Porque o Web Archive é uma prova mais do que legítima, né? Uma prova concreta de que esse site existiu. E aí o que estava lá no Web Archive, não é esse texto não, Mari, é o link. É outra coisa, é o link. Peraí. É o link, webarchive.org.br. Ela vai colocar aí para a gente. E eu fui atrás de todos os materiais que eu achei, eu fui no Web Archive recuperar, né, para ter a prova, e também fui atrás do site do Bolsonaro para poder ver qual era o site que estava sendo linkado, para eu ter as provas também. Né? Então, assim, eu mapeei tudo isso, né? E aí eu fiz com auxílio de bom, deixa eu colocar, porque eu continuo a história. E vamos conseguir, Mari, o link, que é um link do Web Archive. Está aqui no chat privado. Se você me passar aqui, eu tenho... Está no chat privado, está aí, ó. Aí, isso. Não, querida. O link está aqui no chat privado direto. Você está... Eu vou pôr de novo o link. Tá. Ainda bem que ele estava aqui já copiado, eu já tinha deixado ele copiado aqui. É esse aqui, ó. Pronto. Isso! Conseguimos. Então, como vocês veem, é um link do Web Archive recuperado, né? Esse link ele esteve no ar durante bastante tempo, eu tenho outros links, né? E aí você tem a carta e você tem a foto... O que é essa sigla aqui em cima, você sabe? Eu sei. É Econac, né? Esse é um símbolo aqui que recupera os raios da SS, é um símbolo que reproduz a SS, né? Da SS nazista. Econac é econacionalismo, né? É um site econazista. E aqui, aí tem a carta, aqui tem uma foto do Bolsonaro, que também dá para o site do Bolsonaro, e tem um banner do Bolsonaro da campanha dele contra o desarmamento. Desarmamento, exatamente, já está difícil hoje. A emoção de falar no Nassif está me tomando conta de mim. E aí, na carta, ele fala sobre a importância que os internautas têm na vida dele, e ele fala, vocês são a razão do meu mandato. Olha só. E aí eu fui rastrear no Web Archive se tinha essa carta em outros sites. Porque vai que ele mandou isso para todo mundo do país, né? E poderia ter, sei lá, no site das velhinhas que fazem crochê em Santa Catarina, né? Ou no pessoal que faz açaí no Paraná, ou no pessoal que produz arroz, né? Em Roraima, não. Eu só encontrei essa carta em 3 sites neonazistas. Olha só. E, além disso, o único político que esse site linkava era Bolsonaro. Você fala que esse site é econacionalista. Eu não falo, o site é. Eu não falo, o site apresenta. Ou seja, o Bolsonaro só ficou com o nazismo, porque da ecologismo ele não pegou nada ali. É que a noção de eco... É que assim, Marcelo, desculpa eu te interromper. Então, é que a noção de ecologia... A noção de ecologia deles não é a nossa noção de ecologia, tá?
O econacionalismo, ele defende, na verdade, que só os brancos sabem cuidar da natureza e que, por isso, o espaço vital branco é necessário para que eles possam cuidar da terra como é devido. Então, é uma outra noção bem diferente. Obrigado nesse por site, me explicar isso, porque eu não ia perceber nunca. E assim, tem um monte Bom, esse site é um site extremamente interessante de ser analisado. Primeiro porque ele era um site feito por portugueses e brasileiros, né? Ele era sediado em Portugal. Era o maior site neonazista em língua portuguesa da época. Era um site que ele tinha link para o Hezbollah. Ele era um site que ele tinha link para todos os grandes grupos de revisão histórica do Holocausto, como o David Jarman, por exemplo. Ele tinha link para todos os grupos neonazistas do mundo, e ele tinha dentro dele o site inteiro da editora Revisão. Então, Adriana, assim... Além de jornalistas, que eu soube que você já falou com o Intercept, não sei o quê, algum grupo antinazista, algum grupo judeu, algum grupo israelita te procurou? Comigo. Sim, até porque propuseram eu sou algum judia. trabalho em conjunto? Eu sou judia. Hein? Você é judia. Eu sou judia. Propuseram algum trabalho em conjunto? Veja, vários. Né? A grande questão agora, para mim, é o seguinte. Por exemplo, hoje eu dei uma entrevista para uma jornalista da França, né? E ela me perguntou, mas depois que você mostrou essas cartas, esse banner, a Polícia Federal não prendeu ele imediatamente ou não afastaram ele imediatamente para a investigação? Porque em qualquer país democrata europeu, uma pessoa que se prove ter vínculos com um site neonazista, um grupo neonazista, é imediatamente afastado das suas funções para investigação. Adriana, só para pegar alguns dos artigos aqui. É terrível ouvir isso, né? Eu fiquei assim... Não aconteceu nada. Tipo... Mas aqui, alguns dos artigos aqui desse site. Personalidade nacional, Plínio Salgado. Por que o nacional-socialismo não é racista? Davi, não sei das quantas. Contra a campanha do desarmamento, Jair Bolsonaro, grande pensador aqui. Homenagem ao coronel. Que coisa, rapaz. Que coisa. Não, tem entrevista com o Prussian Blue, que é um grupo de country nazismo dos Estados Unidos. O nome é Prussian Blue porque é o resquício do que sobra do Zyklon B, que é o gás de Auschwitz. Tem links de revisionismo histórico e negação do Holocausto. O site é terrível, o site é horroroso. E lá, no meio disso, pousava o atual presidente do Brasil. Você imagina o susto que eu tomei quando eu vi isso, né? Eu fiquei 10 minutos em estado de choque. Assim. Eu não sei o que fazer com isso. Porque por que você, quando você é uma antropóloga que está lá na sua casinha pesquisando um tema já difícil, e você acha isso relacionado ao presidente da República, você faz o que nessa hora? Você se atira da janela? Porque eu não sabia o que fazer. Aí eu liguei para um colega historiador e ele fez, vamos falar com o Demore. E aí ele me deu o contato telefônico do Demore e a gente construiu um texto. Só que a gente queria algumas provas mais cabais. Por exemplo, a gente foi na Câmara perguntar se a gente poderia ter acesso às cartas que o Bolsonaro emitia enquanto deputado na época, né? Se isso pertencia a uma mala direta do Bolsonaro. E aí a resposta que nós obtivemos foi: as correspondências do deputado quanto deputado são de ordem pessoal. Aí a gente pediu para ver os pagamentos do Bolsonaro no quesito internet nesse ano. Também não é possível, porque é pessoal. E assim, então, assim, a gente não conseguia. Porque uma das coisas que eu queria saber é se esse banner foi pago. Porque se ele foi pago, é mais grave ainda. E se ele foi pago com dinheiro público, aí sobe uma gravidade inimaginável. E, além disso, a gente sempre recebeu a mesma resposta. Tudo do Bolsonaro, quanto deputado, é pessoal. Gente, quanto deputado não é pessoal. Somos nós que, né, nós temos todo o direito a essa informação. Claro. E há uma carta do Bolsonaro também, né, que corre para um outro nazista, né, que é o Donato, que corre num processo que está em segredo de justiça.
E essa carta já foi pedida por vários veículos de imprensa mais de 116 vezes, para você ter uma ideia. E essa carta está em segredo de justiça, né? Então a gente queria saber se essa carta que o Donatello é a mesma carta, é parecida, não é? Né? Porque a gente não tem essa informação. E foi isso. E aí a gente ficou. Então, como a gente não tem, né, o que a gente vai fazer? A gente espera um gancho com o nazismo bem forte para a gente falar disso. Aí o Bolsonaro recebe a neta do ministro de Hitler, né? Aí eu falei, bom, agora eu acho que dá para fazer a matéria, né? Aí, assim, e foi muito interessante, porque quando ela voltou para a Alemanha, ela soltou um vídeo no YouTube dela, vejam, uma deputada alemã que fala alemão, cujos eleitores são alemães, que falam alemães, num país de língua alemã. Ela coloca no YouTube dela um vídeo com legendas em português, né? E o vídeo com legendas em português é um vídeo onde ela defende Israel contra o Hezbollah. E aí é interessante, porque esse vídeo foi construído há 3 anos atrás, na época que ela estava investigada, e eles acharam provas, a polícia alemã achou provas, de que ela tinha laços com o grupo mais antissemita da Áustria, que é o FPO. Então, assim, além dela estar no partido coalhado de nazista, ela ainda tinha link com um grupo mais antissemita ainda. Então, para se defender, ela faz esse vídeo e depois, para defender o Bolsonaro, ela coloca legendas em português nesse vídeo. Ô, Adriana, você, na condição de judia, eu tenho parentes judeus também. Eu estou me convertendo ao judaísmo, né? Assim, eu me confesso judia, mas eu estou em processo de conversão. Então, você não saberia explicar por que tem judeus de direita apoiando. Outro dia eu estava num grupo de discussão e um descendente de judeus querendo comparar Bolsonaro com o Lula. Eu falei, faz o seguinte, coloca os dois na frente de um monumento ao Holocausto e vê a reação de cada um para você sentir. Dá para entender por quê? Dá, eu acho que dá. Veja, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que assim, houve judeus também que apoiaram Hitler, você sabe disso, né? Sim. É duro falar, mas a gente tem que dizer, né? Houve judeus dentro da Alemanha que, inclusive, pagaram para judeus do leste europeu voltarem para regiões que estavam super ameaçadas, porque eles achavam que com isso eles ganhariam pontos para Hitler. Né? Então, assim, não é porque é judeu, exatamente, que a gente pode... Né? Infelizmente, é verdade. A gente sabe que sempre houve judeus e judeus. A gente tem que falar isso. Natureza humana... Assim como há pessoas com deficiência que apoiam o Bolsonaro e que estão apoiando a sala não inclusiva. Você sabe disso, né? Há setores das pessoas com deficiência que estão defendendo, inclusive, a fala do ministro, de que pessoas, entendeu? Que há pessoas com deficiência que não dá para coexistir. Então, assim, é inexplicável. Não é inexplicável, porque, veja, há um fenômeno, tirando a questão da histeria coletiva, digamos, o fenômeno do homem forte, né, ele mexe com a ralé. Hannah Arendt descreveu isso muito bem, né? Então, há uma parte da população que não é povo, é ralé. Ela está presente em todas as classes sociais e ela espera um líder totalitário. Então, independente de se a pessoa é judia, a pessoa com deficiência, mulher, se ela espera um líder totalitário, o Bolsonaro preenche essas demandas totalitárias dele. Né? Agora, eu diria assim, que o que essa carta me trouxe foi assim, eu não posso analisar nenhum dos 8.630.445 atos aleatórios do Bolsonaro, onde ele, agora eu estou citando um outro autor, onde ele arrotou o totalitarismo, nazismo e fascismo, eu não posso considerar eles mais como provocação, como acidente, como ato aleatório. Ou seja, a partir da descoberta dessa carta, eu tenho que ler tudo o que aconteceu depois como projeto. É isso. Adriana, ou seja, se na superfície ele continua defendendo uma Israel imaginária, né, como diz o professor Michel German,
assim, que, na verdade, é só uma Israel imaginária, bíblica, apocalíptica, que preenche os desejos de determinados grupos, principalmente os grupos neopentecostais, certo? Por baixo da superfície, certo? Numa linha mais profunda, ele nunca parou de dar sinal para o grupo que é a sua verdadeira base desde 2004, os nazistas. É isso. Os nazistas. Adriana, muito obrigado. Muito obrigado por suas explicações. Nós estamos chegando ao final aqui. Parabéns pelo seu trabalho aí. Imagina. Vamos firme aí. Maravilha de trabalho. Muito bom. Precisamos divulgar cada vez mais. É isso. E é assim, Nassif, a hora que você quiser me chamar, pode me chamar, porque eu vou adorar falar, inclusive, desses referenciais nazistas do Bolsonaro de lá para cá. Né? Vamos fazer isso, então. Um grande abraço, viu? Tá? Obrigada, viu, querido? Um grande abraço, um beijo na Eugênia, tá? Até mais. Tchau, tchau. Luiz, antes de eu sair, eu quero fazer 2 homenagens. Diga. Uma, lamentando que ontem à noite morreu um grande jornalista, grande professor, Nilson Lage. Que era nosso colaborador, Nilson Lage. Nilson Lage, responsável por grandes mudanças na imprensa carioca, inclusive no JB, e responsável pela formação de vários colegas nossos, porque ele foi professor da UFRJ, da UF, depois de aposentado na UFRJ, fez concurso novamente, foi dar aula na Universidade Federal de Santa Catarina. O que tem de órfão dele aí, espalhado aí no jornalismo, é muito, velho. E é competentíssimo. Eu estive com ele em 2018, quando eu fui para o Rio Grande do Sul para o julgamento do Lula no TRF4, fiquei hospedado na casa dele em Florianópolis, foi quando eu fiz a primeira matéria do caso Cancelier. Tá? E a outra homenagem, essa é de aniversário. Amanhã, Frei Beto aniversaria, e deixo aqui o meu abraço para ele, em pleno 25 de agosto. Vamos trazer o Frei Beto aqui. Vamos trazer o Frei Beto aqui. Maravilha, eu vou me despedindo, agradecendo uma vez mais a todo mundo que ajudou já a comprar o pão com mortadela lá em Brasília. Tá, joia, já tenho o pão com mortadela garantido. Muito obrigado à comunidade GGN. Deixo vocês com o Nassif aí. Boa noite. Abraço aí. Bom, deixa eu ver a Mariana aí para... Como é que nós estamos? Bom, pessoal, então, entra, Maricota. Faz a mediação aí. Nossa, mas tá uma loucura que falta 5 minutos para acabar o programa. Eu bloqueei sem querer uma pessoa que não tem nada a ver e a amiga dele tá aqui reclamando. Paula, eu já vou desbloquear ele. É que teve uma chuva de comentários desses aí que vocês já conhecem do gado. E aí eu acabei bloqueando o cara errado. Já vou desbloquear. Desculpa, não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver. Foi um erro mesmo, uma nacifice. E olha só, como já está acabando, eu vou lembrar vocês a forma de contribuir aqui. A entrevista com a Adriana foi ótima. Precisamos de mais tempo, né, pai? Na verdade, fazer bloco 1 e bloco 2 daí depois. Vou lembrar vocês que dá para clicar no site do apoio, que é o apoio.jornalggn.com.br. Tem o Catarse também, catarse.me/jornalggn, que vocês acessam, inclusive, o projeto do caso Cancelier, que está na reta final. Podem ficar membro aqui do canal. E também, para quem assiste offline, tem um coraçãozinho aqui embaixo. Esse botão permite que vocês doem fora do horário, ao vivo. Aqui eu adoro ele. Ele é novo, eu acabo sempre esquecendo de falar. E o like, né, pessoal, que é grátis. Ajuda o YouTube a reconhecer a nossa relevância e manda mais audiência aqui para gente. Gente do céu, vou falar então que o gado tá assim, mugindo aqui, não dá mais para saber quem é quem. Vou pedir desculpa. E é isso, pai. Você vai colocar uma música? Vou colocar uma música. Tá bom. Bom, vou pegar aqui. O Paulinho da área do choro aí, ele está com um samba enredo. Um samba enredo da Mangueira. Que nós vamos apresentar com uma cantora aqui. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, mas uma baita pianista cantora aqui, pessoal. Paulinho Bandolim. Joyce Cândido. Você sabe o que é ter um amor, Mangueira, meu dom é compor, cantar e
e dançar por você a vida inteira. Herdei a nobreza do samba, o mesmo sangue na veia. Mangueira, nos acordes da saudade vai buscar o Angenor, que escolheu as nossas cores, cimentou a poesia nesse morro singular. Enfim, a meu jardim, onde a brisa traz inspiração, habitado por versos e mãos calejadas, o chão da pobreza me fez realeza. E ainda que as rosas não falem, seu perfume exalam por nossa escola, inebriam meninos que sonham em ser cartola. Ouça minha voz no sobe e desce das ladeiras, no cantar das lavadeiras, no timbre do bamba José. Ouça minha voz, apoteose um trovão, de Lupicínio às gafieiras, ecoa o rei Jamelão. Dinastia do velho Marcelino, Laurindo, oba da favela, em cada corpo um bailarino. Ginga feito drible na viela, no asfalto sentinela do estandarte. Sou o mestre sala, carrego um legado em meus pés. Aprendi com o delegado a flutuar pra ganhar a nota 10. Eu sei que no céu eles brilham por nós, parecem estrelas da minha bandeira. São pretos reis iluminando a estação primeira. Você sabe o que é ter um amor, Mangueira, meu dom é compor, cantar e dançar por você a vida inteira. Isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês.